Oi, gente. Boa noite. Estamos começando aqui a nossa live com o tema de amamentação, histórias não planejadas. E eu e a Vanessa vamos bater um papo bem gostoso e que a gente espera que vocês possam aproveitar bastante. Só ajustando aqui. Oi, Ana. Que bom ter você aqui. Oi, oi. Sejam bem-vindas. Esperando a Van entrar também. A Van entrou. Peraí, Van. Acho que você tem que pedir pra eu te convidar, né? Ai, gente, peraí. Deixa só eu acertar aqui. Aqui, achei. Aí, agora sim. Esperava conseguir entrar aqui. Boa noite para quem está entrando agora. Hoje nós temos nossa live sobre amamentação, histórias não planejadas. Estou esperando a Vanessa entrar. Tá indo. Gente, vou tentar achar um jeito de... Oi, oi, gente, boa noite. De novo. Peraí, tá no cancelar aqui. Gente. Aí. Vamos ver se agora foi. Yes. Aê! Deixa eu ajustar o som aqui para te ouvir melhor. Eu não tinha conseguido aceitar a solicitação, entrada. Eu falei, vou sair e já volto. Daí, a hora que apareceu o convite, Aí saiu. Eu falei, gente, acho que é meu dedo que não funciona, porque eu aperto aqui e não vai. Tá falhando um pouquinho para mim, não sei se para todo mundo. Oi, Ivan, tá me ouvindo? Travou. tá assim, é um assunto. Agora tá voltando.
Você tá me ouvindo? É, para mim aqui também. Vamos esperar só um pouquinho, gente, para conseguir acertar ali. Tá me Voltei? ouvindo, Van? Tô. Tô Tá. sim. Acho que voltou. Bom, gente, boa noite, então. Sejam bem-vindos. Hoje eu e a Vanessa vamos fazer a live então sobre amamentação, histórias não planejadas. Esse é um tema que a gente já fala há algum tempo, né, Van? Uhum. Os E grupos, acho que antes né? da gente começar, vamos fazer nossas apresentações. Uhum. Hoje é uma convidada da outra. A gente queria que tivesse mais gente, mas ainda não descobrimos como fazer live com mais pessoas. Você começa? Pode ser. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou Rafaela, sou psicóloga perinatal, trabalho junto com a Vânia nas rodas de pós-parto. A gente faz parte junto da equipe de pós-parto do Essência do Ser. E o meu foco de trabalho, de atendimento, são as mulheres gestantes, tentantes, mães no puerpério e mães com crianças em qualquer outra idade, né? Então, tudo que envolve a perinatalidade e a parentalidade. E aí a gente se uniu aqui para fazer um trabalho bacana. Bom, eu sou a Vanessa, sou psicóloga. Faz alguns anos já que eu trabalho com psicoterapia corporal, né? E desde o nascimento do Murilo, que é meu filho, ele está agora com 3 aninhos, eu fui reorientando também o foco do meu trabalho, né, em função da maternidade, dessas questões que vão cercando esse contexto. E fui fazendo alguns cursos, né, fui lendo, estudando, aprendendo sobre isso. E estou fazendo as rodas, né, aqui na Essência, junto com a Rafa. E trabalhando principalmente com orientação de pais, né? Orientação de pais, apoio à maternidade, né? Meu foco também não é atender crianças, mas é mais dar esse contexto, esse entorno, né? Esse apoio aí para as famílias. Então, a gente tinha conversado já há algum tempo que esse tema é algo que a gente sempre toca nele, né? Quando a gente fala de amamentação. E já aconteceu algumas situações nas rodas, ou quando a gente conversa com as mães que participam com a gente, sobre o que elas gostariam de falar, e um pouco também do que a gente já conversou, do que acontece nos atendimentos das doulas pós-parto, nos atendimentos de consultório também, né? Que sempre chega algumas demandas e a gente acaba ouvindo algumas histórias que foram levando a gente a querer estar conversando um pouquinho mais específico sobre esse tema, né? E é uma questão assim que a gente sempre tem na sociedade de que a mulher ela vem já com tudo pronto, né? Que a amamentação ela é natural, que ela é instintiva, que o bebê vai nascer e a mulher já sabe como que ela faz para amamentar, o bebê já sabe mamar, né? Vem essa ideia de que é só colocar ali, encostou no peito e pronto, né? Tudo vai acontecer. E aí, de Ô, repente, Rafa, descobre. às vezes eu, às vezes Pode eu tenho a falar. impressão que não é nenhuma questão de achar que é instintivo, mas às vezes eu acho que as pessoas não param muito para se perguntar como vai ser, né? Meio que, sei lá, como é que você vai aprender a cozinhar se você não tem fogão, né? E aí acho que, né, a gente meio que vai deixando assim, quando o bebê nascer eu vejo, né?
Ou, sei lá, não para pensar muito sobre esse assunto em si, né? E aí, às vezes, quando para pensar, vem essa impressão de que, vai ser fácil, a gente vai dar conta, vamos resolver, vai ser muito simples, né? É só pôr o bebê ali, ele já suga dentro do útero, né? Então tá tudo resolvido. E é até uma coisa que a Tainá sempre comenta, né, que acontece quando eles fazem as rodas de gestante com esse tema de preparação para amamentação, não costuma ter uma participação muito grande. E mesmo quem participa dá a sensação de que tá ali, mas não tá captando ainda, né? Não tá naquele mundo ali ainda. Falando em Não... Tainá, ela Acabamos de ouviu. falar. É. Sim. Que acho que são muitas angústias que a gente tem enquanto gestante, né? E que é, é difícil a gente querer chegar lá na frente, né? Parece que é um outro universo realmente, né? Às vezes a gente até fala sobre o parto quase como um portal, né? Você atravessa para Uhum. um outro estado ali de existência, né? Então, quando as pessoas se deparam com essa situação da amamentação, entrou. E nem sempre essa situação é do jeito que foi sonhado, ou começa a ter muitos desafios, muitos desencontros, né? Muitas dificuldades, vem sempre um susto, né? Mas como assim não está sendo fácil amamentar? Como assim não está sendo simples? Né? E mesmo quem tem. Bom, desculpa, eu já vou te deixar falar. Eu Pode acho, falar. porque aí eu acho que são duas coisas, né? Por um lado, toda a questão das informações mesmo. Aham. A Tainá agora compreendendo melhor a nossa fala, né? Depois de estar com o De estar bebezinho no colo. experimentando, né? Acho que tem o lado da informação, e que a gente até vai abordar isso um pouco mais, né? Da importância dessa preparação, de buscar as informações. Mas tem um outro lado, que é o lado do quanto essa experiência é desafiadora, né? E do quanto a gente Uhum. parece que não se prepara, não há como se preparar 100% para nada, muito menos para a maternidade, né? Ela E pega a acho que gente não de tem como surpresa. se preparar mesmo, né? Porque tem muito essa questão de que a gente precisa desnaturalizar a maternidade e aí, em consequência, a amamentação é uma dessas coisas que também precisa ser desnaturalizada, né? Uhum. Não vem de pronto, precisa construir, precisa aprender. E essa questão que você falou do se preparar, mesmo aquelas mulheres que têm um acompanhamento, que por algum motivo aí busca as informações na gestação, vem com aquele leque todo, né, do que precisa, o que não precisa, como tem que fazer, de repente se depara com uma coisa que não é só ler o manual de instruções e Uhum. seguir, né? Porque Uhum. para cada dupla ali, mãe e bebê, vai acontecer de uma forma. A gente não tem como Uhum. saber, a gente se prepara com as informações, mas como isso realmente vai se dar, né? Vai ser só quando essa dupla se encontrar. A gente não sabe O como que é Rafa, esse bebê. quando o Murilo estava pequenininho, eu estava em vários grupos do Facebook, né? 1000 grupos do Facebook, você fica lendo pela madrugada. E aí eu tinha alguns de apoio à amamentação, já não lembro exatamente quais. E aí eu lembro das mães dizendo assim, ai, pra mim super rola amamentar deitada. E a outra, não, pra mim deitada é impossível, mas de cavalinho dá, não sei o quê. E aí às vezes eu ficava me perguntando assim, nossa, mas como pode ser tão diferente, né? Quando a gente fala isso do encontro entre cada dupla, né? E aí eu me dei conta de uma coisa muito óbvia, mas que a gente não para pra pensar, né? Olha a diferença de tamanho de mama de cada mulher para cada mulher. Tem uma mulher que o diâmetro da mama é maior que a cabeça da criança. Tem uma outra mulher que vai ter um peito ali pequenininho, que mesmo produzindo leite não tem tanto volume. Isso em si já faz muita diferença em como o bebê vai conseguir abocanhar, na posição que vai segurar, do quanto ela vai precisar de suporte Uhum. para segurar a criança, né? Então, realmente, cada encontro é único. Cada conjunto de mãe e bebê vai viver uma experiência que não dá para a gente planejar, que não dá para prever, que não dá para saber.
Até porque esse planejar, ele vem em cima de algo que já é não, mas assim, na média do que acontece, né? Mas aí chega aquela mãe que tem uma hiperlactação e aí ela tem uma dificuldade a mais por conta disso, ou que não consegue produzir o leite e também não consegue entender ou ter um diagnóstico do porquê que isso acontece. Então, são muitas variantes aí, né, nesse encontro e no que, como essa amamentação faz desenrolar. E tem também a questão de que quando essa mãe vai amamentar a primeira vez, ou até nesse primeiro mês, que costuma ser um pouquinho mais conturbada, quando tem as dificuldades aparecem, se ela vai gostar de fazer isso, né? Porque a imagem que a gente tem é aquela da mãe ali, assim, curtindo aquele momento, algo assim super Apaixonada. gostoso, Uhum, apaixonada, né? Uma doação, porque tem essa também, né? Ser mãe é uma uhum, doação total, sem retorno nenhum. Não uhum, é bem por aí, né? E aí pode ser que essa mulher, quando ela for amamentar, ela também não entenda que aquilo não é para ela, uhum, mas ela não tem espaço para isso. uhum. Até a Sim. gente teve, né, algumas vezes ali nas rodas, eu estava até lembrando, mas eu não consegui me lembrar se foi numa roda de amamentação ou foi em outra, um outro tema diverso, que teve uma mãe que entrou em contato com a gente comentando que ela queria participar da roda, mas que ela estava com receio porque ela dava mamadeira. E aí ela não sabia como que ia ser ela estar ali e participar da roda. Então a gente já vê por aí, né? Um grupo de mulheres que, que nós temos ali como uma forma de apoio, de acolhimento, de poder estar compartilhando histórias, de compartilhar esse momento que é único para cada uma, mas que, né, tem o que toca a todas e ela não se sentir confortável de estar ali porque ela poderia ser diferente. Uhum. Isso foi algo que me chamou muita atenção na época. E acho que é por isso que a gente fez questão de ter esse tema esse mês, né? Porque toda vez que a gente vai falar sobre amamentação, é sempre um limite tênue entre informar, motivar, levar, ajudar as pessoas a saberem da importância da amamentação, tudo que ela pode trazer de bom, mas como é que a gente não atravessa o limite de massacrar a mãe que não conseguiu amamentar ou que não quis amamentar ou qualquer coisa, né, nesse sentido? Porque é muito difícil, né, lidar, eu acho, com essa pressão, né, com esse peso que a gente tem enquanto sociedade, né? Porque a gente tem um grupo que é o grupo quanto menos trabalho, melhor, né? Então, sei lá, marca a cesárea antes, eu vou dar mamadeira, vai dormir sempre no berço, não quer, sei lá, treinamento de sono, tipo assim, vou encaixar esse bebê numa caixinha e não quero, né, sei lá. Ok. Mas aí quando a gente entra num grupo de pessoas que têm um desejo de se informar para o que experiências seriam ideais para um bebê, que experiências a gente tem evidências científicas que vão ser um investimento na saúde mental futura dessa criança, qualquer coisa nesse sentido, a gente já vai entrando numa outra panelinha, digamos assim, né? Que é essa Uma outra panelinha que bolha, está né? muito. Outra bolha. Essa bolha, essa panelinha que está muito disposta a fazer o melhor e que está muito disposta a buscar tudo que puder e está lá lendo e está indo atrás. Não que a outra não esteja querendo fazer o melhor, mas é que é outro conceito de melhor, né? Assim, acho que cada um vai tendo uma forma de olhar para isso, assim. E aí eu acho que e aí quando a mulher tem esse desejo ou tem essa informação e aí de repente se vê não conseguindo realizar essa história que ela de alguma forma projetou para si mesma, e além disso, não se vê com espaço de fala, de apoio e de escuta, porque não encaixa nem numa bolha
na bolha do, não, tudo bem, vou comprar um tablet para o meu filho de 3 meses, e nem na bolha do, estou aqui fazendo ensaio nua no meio da floresta dando mamar, né? Assim, usando os dois extremos, né? É um lugar muito vazio, muito solitário. A maternidade já é um lugar solitário, né? E ainda mais com esse contexto. Sim, sim, mas eu acho que você tocou uma questão importante aí, que é a do desejo, né? Não importa qual é a escolha que essa mulher faz, em qual dessas bolhas, né? Que acaba que se forma isso hoje, formam as bolhas. Não importa em qual bolha ela está, mas que aquela escolha foi ela que fez a partir de um desejo dela, né? E que aquilo é respeitado e que inclusive ela consegue olhar para esse desejo e atender esse desejo, essa necessidade que ela tem. Assim, se ela fez a escolha de uma cesárea, ou se ela fez a escolha de um parto normal, se ela fez a escolha de amamentar ou não, se ela fez a escolha de fazer uma amamentação mista, tudo isso são escolhas que cada mulher deve fazer e que isso parte de um desejo. E quando a gente fala, por exemplo, que teve sucesso na amamentação, eu entendo que ter sucesso na amamentação é ela conseguir ouvir esse desejo dela e respeitar tanto ela a si mesma com esse desejo, quanto conseguir que isso seja respeitado pelos outros no entorno também, né? O sucesso na amamentação não é aquele pacote do eu vou amamentar Bebê exclusiva até gordinho. os 6 meses, né? Livre demanda, vou amamentar até os 2 anos, ou então além, né? Porque quanto mais, melhor. Tá, mas não tem só um bebê na jogada, né? Tem uma Uhum, mulher também. E o que que uhum. ela, como que tá isso para ela? Ela fica confortável com isso ou não? Ou isso foi possível ou não, né? Porque uma coisa é o que a cartilha traz, né? Vem lá Uhum. os mandamentos. Eu lembro de participar de grupo de amamentação, alguns até, eu acho que não são muito, assim, generosos. E aí tem a cartilha, né? Disso que eu falei, o passo a passo que você precisa cumprir e que aí cada um que consegue cumprir vem lá e fala, poxa, eu consegui, olha, né? Fui até os 6 meses, fui até os 2 anos, livre demanda e tal, não sei o que, eu tenho gêmeos e amamentei exclusivamente e tal, não sei o que. Mas qual que é o custo disso? Qual que é o peso que isso tem? Né? Isso é feito para atender algo que é questionado, ali, demandado, solicitado, que a sociedade coloca que tem que acontecer, ou é porque a mulher se sentiu bem com aquilo, quis e achou que era aquele caminho que ela queria, né? E não só isso, né, Rafa? A gente não vê o que está por trás, assim, o que permite uma mulher amamentar gêmeos, o que possibilita uma mulher amamentar gêmeos exclusivamente até 6 meses e depois até, sei lá, 2 anos. O que ela precisa ter em volta dela para ser capaz de fazer para tomar essa decisão, né? Minimamente, ela precisa de alguém que, sei lá, nos primeiros meses dê as refeições dela na Compartilhe dos mão dela. cuidados. Uhum. Ela precisa provavelmente não voltar ao trabalho, né? Pelo menos não tão cedo. Uma série de coisas que são necessárias para que esse checklist aí, né, possa ser cumprido. E ainda que seja desejo da mulher, não significa que é tão simples. É a mesma coisa se eu disser assim, ah, Uhum. então eu quero abrir uma loja de carros, de BMW, amanhã. Eu tenho um capital para isso, eu sei fazer isso, eu sei administrar, não só isso, mas o capital, né? E aí eu sei que existem pessoas no nosso país que, se resolverem abrir uma loja de carros amanhã, conseguem, né? Assim, tem algo que vem por trás e que a pessoa vai lá e realiza esse sonho. Então não é só do desejo também, né? Mas qual é a realidade que essa mulher está inscrita e que pode bancar esse desejo e esse sonho dela? Justamente, porque essa cartilha também, ela não olha para esse real, né? Qual que é a realidade de cada mulher. E ter esse apoio que você falou é imprescindível, né? Tanto para
fazer os 6 meses para para seguir em frente. Para passar do primeiro mês já é imprescindível. A amamentação, ela não acontece só por uma escolha da mulher, ela tem que ter quem está ali próximo, né, dessa mãe, desse bebê, precisa estar apoiando de alguma forma, né? Seja possibilitando descanso, seja cuidando do bebê, cuidando da mãe, cuidando das coisas em volta, né? Porque eu já vi, é, com certeza você também, as mulheres que às vezes falam, eu quero desmamar. Não dá, eu preciso desmamar. E aí quando começa a conversar com essa mulher do porquê que ela quer desmamar, é porque ela precisa cuidar das coisas da casa e ela não está tendo tempo porque o bebê passa o dia todo mamando. Mas ela não quer deixar de dar o mamar. Mas ela tem uma outra demanda que ela precisa atender e não tem quem faça por ela, né? Então, esse entorno dela, quem está ali em volta, não tem como acontecer se não tiver dando apoio, né? Já escutei uma vez uma mãe falar que ela tinha feito o desmame quando o bebê estava com 9 meses. E aí a gente conversando sobre o desmame, que tinha sido uma questão que ficou para ela assim, que ela ainda não tinha lidado bem com isso, e a gente conversando, ela falou que fez porque o marido falou que ele achava que não era mais para mamar, porque a criança está naquela fase, né, que começa o Mama Sutra, né, mamar sentado, em pé, deitado, gira, dá um pulinho, faz um mortal e continua mamando, né. E Uhum. aí ele se incomodava com aquilo, ele achava que a criança estava brincando e não devia mais acontecer e disse que era para acabar. Mas ela não queria. Mas ela não conseguia sem ter esse apoio dele, que estava ali o tempo todo e era quem precisava estar, né, dando um reforço nessa situação. Uhum. Uhum. A Juju falou, rede de apoio é essencial. Seja qual é a escolha, se é da amamentação exclusiva, de não amamentar. E é essencial até para o desmame, né, Rafa? É, Pensando sim. nisso, né? Porque eu acho que tem os desmames que acontecem, né? Que a criança vai deixando de pedir, vai deixando de, enfim, de procurar e tal, que dependendo, né, do horário dentro da OMS pode ser um desmame precoce, mesmo que a criança já tenha mais de um ano, né? Mas, enfim, que é mais simples, de alguma forma vai acontecendo, né? Mas o que a gente tem visto muito, né, entre as mães que estão na nossa bolha, né, aqui da ciência, é que depois que a criança passa aí de 1 ano e meio, 2 anos, e tem uma amamentação bem. Não sei se sou eu que estou caindo ou se é a Rafa. Para mim tá Quem que está normal. travando? Ah, então deve ser eu, desculpa. Enfim, passa de 1 ano e meio, 2 anos e tem aquela amamentação bem estabelecida, a criança não quer deixar, né? Assim, e não que vá não que vá querer mamar para sempre, né? Eu confio que chega um momento que a criança, né, quer fazer outras coisas da vida dela e não vai mamar, mas assim, aí a gente entra nessa janela que as mães já não aguentam mais, né? E os bebês, que já quase não são mais bebês, ainda demandam, e aí também precisa de rede de apoio para lidar com isso, né? Como é que a gente Uhum. faz, então, essa transição para sair da amamentação? Como é que faz a transição para dormir sem o peito, né? E aí, assim, a gente costuma orientar, né, que esse tipo de desmame só seja feito depois de uma certa idade, né? A não ser em casos muito específicos de alguma necessidade específica, e a gente não vai entrar nisso agora, mas até nesse sentido, né? Para fazer um desmame noturno ou qualquer coisa assim, é muito difícil também a mulher fazer isso sozinha, né? Porque a criança tá Porque lá sentindo normalmente a criança vai cheiro. demandar mais, né, de outro Isso, cuidador para que isso. consiga acontecer esse desmame. É. E aí também tem um outro ponto, é, que aí é isso, né? Tem a discussão do começo, de se essa mãe vai amamentar ou não vai amamentar. E quando acontece que ela não amamenta, ela é julgada. Se ela faz uma amamentação mista, ela é julgada. Se ela não conseguiu chegar até os 6 meses, se ela não foi até os 2 anos.
Mas aí também, quando ela resolve que ela vai desmamar, ela também recebe outro julgamento, né? Mas como assim? Você não vai continuar até sei lá que idade, né? Não, você tem que manter até... Enfim, é o tempo... Esses dias ainda uma mãe comentou comigo assim que ela tinha muito receio de uma nova gestação por conta de todos os questionamentos que ela recebeu na primeira, os julgamentos. E aí a gente estava conversando sobre isso, que não tem como fugir, né? Vai vir em todas as direções. A sociedade vem de uma tal forma, a cultura vem por um lado e por o outro. E fecha. Então ela não tem por onde, vamos dizer assim, ela não tem um espaço onde ela pode tomar as decisões e seguir com aquilo. A Gabi falou que acho que é uma cobrança muito pesada para sermos fortes. E Uhum, a Júnia, julgamento sempre é isso. uhum. E independente da opção que se faz, né? Eu acho que isso vai além da gestação, parto, amamentação em si, né? Eu acho que é uma cobrança que a gente, enquanto sociedade, tem muito, né? Que é a cobrança do não sentir, não parar para respirar, para perceber o que está acontecendo. É a cobrança da produtividade. Então, vai, tem que trabalhar, tem que dar conta, né? Você tá com dor de cabeça, tá gripado, tá com isso, tá com aquilo, toma remédio e vai, não pode parar, né? Então, a gente vive isso de forma geral enquanto sociedade. E aí eu sinto que quando a gente entra nesse ciclo de gestação, puerpério, parece que o fato de estar ali nessa fase especial meio que chama a gente para um outro movimento. Pelo menos para mim foi assim, dá aquele sono insuportável que nada resolve, dá enjoo, dá um monte de coisa, né? Não, a gente já não está naquele ritmo que talvez estivesse antes. E aí, dependendo do que a gente tem no entorno, quando a gente se vê mais vulnerável, isso, e como mãe, isso, a cobrança aumenta. Então, em vez da gente entrar nessa fase e poder olhar mais para si, entender as emoções, o que é que está acontecendo comigo? Por que que eu estou chorando? Tem coisas que eu quero, que eu preciso resolver, tem coisas dentro de mim aí que, sei lá, conversas que eu preciso ter, coisas que eu preciso entender, né? É isso Uhum. que de repente esse choro está trazendo. Em vez disso, às vezes as pessoas ao redor, não, é isso, você tem que ser forte, né? Agora você vai ser mãe, então vai, então segue. E aí é isso. E aí a gente ainda escuta. Você tem que ser forte pelo seu filho, você não pode passar para ele o que você está sentindo, né? Como se ter emoções fosse um pecado mortal, né? Assim, uma coisa que, enfim. E como E, acho que a Gabi, não deu tempo de eu ver direito, mas acho que foi a uhum, Gabi que falou, né, que como mãe é até mais cobrado. É uhum, porque, na verdade, isso é muito em cima da mulher, né? Tem uhum, essa cobrança, uma cobrança que vem mascarada, né? Porque ela vem como um elogio, né? Que a mulher é forte, a mulher ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. uhum, Né? Muito comum a gente receber, quando ainda mais Dia das Mães, comemorações assim, ou até dia de aniversário, seja o que for, e aí vem falando, nossa, porque você é psicóloga, você é médica, você é arquiteta, você é administradora, né? Aquela mãe, ela consegue ser tudo ao mesmo tempo e mais um pouco. E na verdade isso vem com uma cobrança, como se ela tivesse que dar conta disso, né? E quando essa mulher é mãe, então ela ainda tem um ser ali que passa a ser como se a responsabilidade toda fosse dela, né? Quase não se coloca um segundo cuidador aí na jogada. Então a mãe é responsável por dar conta de tudo. Então se a amamentação não deu certo, é a mãe que não conseguiu, né? A gente normalmente escuta a mulher falar: "Eu não consegui". Não conseguiu o quê, né? Onde que ela tinha que chegar? O que que ela tinha que alcançar? Que peso é esse uhum. que traz? E é algo que a gente abarca aí da sociedade, né? A cultura coloca isso. E a Daiane está falando que ela teve depressão na gestação e quando ela ouviu isso, né, que o bebê sente o que ela estava sentindo, aí que o mundo dela desabou, né? E aí, quer dizer, você não tem Não espaço sei se é para para você. o seu
sentir, né? Você não tem espaço para você se colocar, para você ser o que você está precisando ser naquele momento. Eu não sei, é a minha forma assim de ver a dupla mãe e bebê. Eu acho que às vezes em alguns caminhos se olha somente para o bebê, né? E aí a mãe precisa carregar aí uma culpa que não é dela, né? De que eu não posso deixar de amamentar porque isso vai interferir no vínculo com o meu filho. Eu não posso ficar triste e chorar, ainda mais enquanto eu estou amamentando, porque o bebê vai perceber, vai sentir e ele vai, né? Isso vai. Se o bebê depois ficar tiver alguma Agitado, coisa assim. ruim, ficar Uhum. agitado, não dormir bem, é porque a mãe, né? E não é por aí. E a gente precisa dar espaço para que essas mulheres possam se colocar, para que essas mulheres tenham esses sentimentos e o que elas pensam, enfim, seja de alguma forma legítimo, né? Possa tornar aquilo legítimo. Porque eu acho que, assim, queria dizer, né? O bebê sente junto com a gente as coisas, mas esse não é o fim do mundo. Isso é a vida, né? Sente junto com a gente, sente junto com o pai, né? A ligação com a gente pode ser mais intensa. Eu não sei se eu tô cortando muito, gente. Vocês estão conseguindo ouvir o que eu falo? Para mim tá normal. Tá. É que eu vejo você travando, Rafa, e aí eu não sei se fui eu É, e eu paro de falar. então, se tiver alguém avisa aí. A É, única coisa é que eu Gé, fico avisa aí. sumindo aqui, mas O que que eu tava falando? Já esqueci. Ah, eu entendo que o bebê tá sentindo as coisas junto com a gente, só que esse não é o problema, né? O bebê tá sentindo junto com a gente, ué, e é a vida. Tem dias que a gente tá mais triste, tem dias que a gente tá mais feliz, tem dia que a gente tá com raiva, tem dia que você quer pegar um cabo de vassoura e quebrar na cabeça do marido. E é assim, né? A questão não é exatamente não poder sentir isso, mas é exatamente poder sentir isso. Quanto mais a gente pode sentir, chorar, lidar com isso, ter espaço para ser acolhida, passar por essas emoções, mais a gente está aprendendo a lidar com isso e está ensinando o nosso filho, né, futuramente, a poder lidar com as emoções dele, né? uhum. Melhorou, Tainá? Tô segurando o meu fiozinho aqui, ó, para ver se fica mais alto. Porque às vezes o cabelo abafa o meu microfone. Todo mundo com o cabelo crescendo na quarentena, né? Uhum. Você falou uma coisa aí a Gé também comentou ali. Duas coisas, assim, da amamentação ser uma relação, né? Então, uma relação envolve dois, nunca acontece sozinha, e a gente precisa olhar para os dois lados, porque não tem como estar bom só para um lado e o outro não. Todo mundo cabeludo. Olha o meu. É, e eu acompanho uma mãe que ela teve, assim, nossa, várias dificuldades no início da amamentação. Teve mastite repetidas vezes, muita dor, não conseguia sarar as fissuras, mesmo com laser, mesmo com tratamento, tomando medicação. E aí aquele momento era um momento sempre de muita dor. E aí a gente questiona, mas até quando, né? Qual o limite, né? Sim, e esse limite ele tá sendo, como que ele tá acontecendo? Ele está acontecendo por uma escolha de um desejo dela, de que ela quer tentar seguir com aquilo em diante, ela quer de alguma forma ver até onde ela consegue ir, porque ela quer dar continuidade a essa amamentação, ou porque existe uma cobrança aí da sociedade de que ela tem que fazer, né? Porque ainda mais se acontece numa situação em que ela ia
tentar um parto normal, né? Que já tentar parto normal e acabou numa cesárea. Já não conseguiu ter o parto, aí não conseguia a amamentação, né? Então vem com essa cobrança já assim de antemão e que vai internalizando essa culpa de eu não consegui. Uhum. Como não conseguiu? Quem que consegue suportar tanta dor, Uhum. né, para um momento que, Uhum. em teoria, era para ser um momento tranquilo, um momento de amorosidade, um momento de vínculo. E aí a outra questão que eu ia falar, né, que sempre se coloca que a amamentação, ela é a possibilidade que tem do vínculo mãe-bebê, mas não é a Uhum. única, né? Uhum. Então, como que está o vínculo desse momento, como você estava falando aí desse sentir, né? Como que está o Uhum. vínculo desse momento com essa mãe que amamenta, com essa dor enorme? Uhum. Porque você quer fazer qualquer outra coisa, menos estar ali, Uhum. né? E não é para ser assim. Mas quando ela vai falar disso com alguém, normalmente ela não encontra espaço para isso. Uhum. E o que ela normalmente vai ouvir é não, mas não desista, né? Continua Uhum. tentando, faz assim, faz tal Uhum. coisa, procura Você consultor. Às já vezes ela já pôs não sei o consultou quê, né? 3, 4. Uhum. Eu teve uma mãe que eu acompanhei também, que ela hoje tem 2 filhos, a, a segunda amamentação, vamos dizer assim, rolou mais tranquila porque ela enfrentou também tantos desafios no início com o primeiro filho que ela chegou no momento que ela falou, não, eu preciso olhar para mim, eu preciso entender onde está meu limite, o que eu realmente quero e não de tentar atender o que as outras pessoas ficam questionando o que eu teria Uhum. que conseguir fazer, Uhum. né? Ela Uhum. fez como é que chama lá o da sondinha? A Translactação. relactação, Uhum. fez relactação, era o marido tipo, ajudando ela a segurar um paninho enquanto ela mordia, ou então ele segurava na mão dela para ela poder apertar Uhum. enquanto o bebê mamava, e às vezes ele assoprava o outro seio para ver se aliviava, colocava um gelo. Gente, né? Até que ponto que precisa chegar para Uhum. poder parar e falar, peraí, Uhum. Uhum. né? Mas não, não pode. Igual a Ana falou, vai parar? Que Uhum. dó do bebê, É. né? Tá, mas e como que tá essa mãe? Que vínculo que ela consegue desenvolver com esse bebê se ela Nessa não tá situação. ali? É. Eu lembro uma época eu acompanhei grupo de gestante no PSF, quando o Murilo era pequenininho e eu saí levando ele onde dava. Aí eu fiz esse trabalho. Era para falar de pós-parto, mas eu ia em vários encontros, assim, eu sempre gostei muito, né, enfim, de trabalho com grupo, de trabalho no SUS. E aí eu lembro de uma mãe que já estava, acho que era a terceira gestação, né? Ela tinha tido 2 filhos, e aí ela contou sobre a amamentação do primeiro. Não, era a segunda gestação dela. Ela tinha tido um filho, e aí ela contou de tudo que ela passou, do tanto que doía, de ter chegado a cair o bico do peito, sabe? Aquelas situações terríveis, assim. E aí a gente perguntava, gente, mas o que você não procurou ajuda e tal? Ela dizia assim, não, a minha mãe me disse que quando ela me amamentou foi assim, e que era assim, que amamentar era isso, né? Então, que eu tinha que suportar, que ela tinha aguentado por mim, então eu tinha que aguentar pelo meu filho, né? E aí, olha que sina difícil, né? E aí eu acho que nesse ponto eu entendo que a informação é importante, porque existe existe uma média ali que minimamente a gente tem que saber, né? A gente tem que saber que se a pega estiver correta não é para doer. A gente tem que saber que se estiver sangrando não é normal. A gente tem que saber que cair um pedaço do peito não é normal. E assim, e muitas pessoas sabem, mas muitas pessoas não sabem, né? Então, eu entendo que a informação ela pode facilitar, resolver, proporcionar, né, aí uma facilidade, digamos assim, para muita gente, né?
mas existe uma parcela que não, né? Como acho que já não foi a Gabi, foi a Ana, alguém que comentou assim essa história do só não consegue amamentar quem não se informa, né? Realmente não é isso, né? A informação é o primeiro passo. Acho que é a primeira necessidade é você minimamente saber que não é automático, saber que tem o que pode ser corrigido ali para as coisas funcionarem melhor, saber que precisa de apoio, saber que não dá para amamentar sem ninguém que te ajude, né? Eu acho que a informação começa por aí, né? Mas para além disso, tem uma série de outras coisas que não são tão simples e não são automáticas e não é só a informação que vai resolver, né? Sim, né? Vamos ver aqui, né? De cuidar um do outro. E alguém trouxe essa questão dos julgamentos e dos palpites, né? Do tanto que é difícil lidar com a família precisa se informar também, né? E realmente, né? Então a gente tem às vezes a sogra, a mãe, a tia, a vizinha, né? Que sempre tem aquela boa intenção e essa boa intenção nem sempre vem da melhor forma, né, Júnior? Também. Que é aquilo do, eu fiz e foi assim, eu fiz e deu certo assim, não, é fácil tal coisa, e às vezes o que a gente mais precisava era de um colo, né? Era de alguém que vem e lava roupa, alguém que vem e traz uma sopa, alguém que vem e segura um pouco o bebê pra gente dormir, e não precisa de gente dizendo eu sofri, eu aguentei, você tem que aguentar também. Ou gente dizendo, nossa, você devia desistir, olha o que você está passando, né? Porque nenhuma das duas coisas É, ajuda. também, né? Porque também tem esse lado de quando a mulher está ali fazendo todo um esforço, porque ela quer manter, por mais difícil que aquilo esteja, ela quer seguir em frente, ela quer tentar continuar, e aí vem aquelas pessoas e dizem, olha, mas não precisa, né? Para que você está fazendo isso? Dá logo uma mamadeira, uma chupeta, isso vai resolver, você vai descansar. Mas não pergunta para ela o que ela quer, Uhum, né? Essa é a principal questão. Ali existe uma mulher, existe um bebê, existe uma uhum, mulher, e o que ela quer, né? Acho importante a gente ressaltar isso, assim, que muitas vezes, ainda mais nesses grupos de amamentação, né? Que eu acho que são super importantes, mas a gente precisa saber filtrar aí as uhum. informações, né? É, mas às vezes se compara a mulher a outros mamíferos. Mas se esquece que a mulher, ela é um ser Tem uma cognição, atravessado, tem desejo, tem. sim, é atravessado pela linguagem, pelos afetos, pela história dela, por uma transgeracionalidade, né, como você comentou aí, a da mãe, que foi assim, assim, assim. Uhum. Então, tem vários atravessamentos ali, né, que precisam ser considerados e trazidos para a realidade de cada um, né? A Uhum. gente precisa pensar aí que tem as situações é, Vaca, cadela, gata, não tem carreira, né? Não tem justamente. parceiro fixo. Então, para começo de conversa, né? Eu lembro uma vez que uma amiga me perguntou, ela estava com o primeiro filho e ia voltar a trabalhar. E aí veio me perguntar como que fazia com esse retorno ao trabalho em relação à alimentação, e como que tinha sido voltar ao trabalho, como que se preparava. E aí eu falei, olha, Não tem eu posso boleto. falar o que, a alimentação. Falei, cada uma vai falar como foi para si, né? Você tem ali Uhum. toda uma informação de ordenha, de preparo, de como você pode armazenar o leite, como pode ofertar o leite, tal, tal, tal. Mas como isso vai acontecer realmente é diferente para cada um. A gente pode compartilhar as histórias, né? Que é o que a gente faz aí com as rodas. É a oportunidade de cada uma compartilhar a sua história e eu poder aprender com o outro, eu poder fazer essa troca e, né, eu dou um pouco de mim, recebo, e ali a gente vai Uhum. se organizando com aquilo que serve para a gente. Mas Uhum. para cada um vai acontecer de um jeito, né? E Uhum. não tá rindo ali. De, da parte de não ter boleto, eu acho.
A Juni falou: ser mãe é cansativo, mas precisamos somente trocar e nos sentir acolhidas. Isso não quer dizer que queremos desistir. Às vezes a gente quer, Juni, mas daí passa. Esses dias eu ainda escutei, alguém comentou aqui, que falou assim, mas tem hora que a amamentação enche o saco. E enche, gente, né? Enche. E não No pode falar calor, isso, né? aquela criança cheia de Grudando. gordurinha suando em você. Sim. Né? Ou então aquela criança que fica muito tempo grudada no peito, e assim, poxa, você só quer poder sentar e fazer uma refeição tranquila. Não quer a criança ali grudada, você quer um tempo sozinha, você quer poder fazer alguma coisa que não seja com o bebê ali junto. E tudo bem, né? E tudo bem. Eu brinco. Bom, quando eu era adolescente, eu assisti muito Friends, né? E aí o Joey é um personagem que uma época estava lendo um livro que ele estava com medo, e aí quando ele ficava com muito medo, ele guardava o livro no congelador. E aí depois ele ia lá e tirava o livro do congelador. E aí eu brinco que tem dias que eu tenho vontade de pôr meu filho no congelador, assim, sabe? De dar um pause, de ter um lugarzinho, assim, que deva guardar. É isso, né? É poder compartilhar essas coisas, né? Não poder ser, não precisar ser massacrada por querer uma folga de vez em quando, porque a maternidade não tem férias, não tem fim de semana, né? É isso, né? É uma demanda intensa, né? Eu lembro uma mãe uma vez que me falou que ela tinha Sim. vontade de guardar no armário, assim. Eu falei, será que não pode guardar no armário um pouquinho? Porque o bebê chorava muito, então guarda lá para eu dar um descanso. Quando descansar, eu abro a porta e pego de novo, né? Mas não dá. Ra- Ô, Rafa, eu esqueci de trazer um relógio, eu tenho medo de ver a hora no meu celular e sumir o Instagram. Ah, Pera só um a pouquinho. gente ainda tem uns minutinhos. Nossa, mas ainda tinha várias coisas ainda que eu queria falar. Vamos aproveitar o. Aqui para mim falta 8 minutos. Tá. Porque eu estava pensando, né? Tem também as situações dos bebês que vão para UTI, né? E que essa mãe pode ter se preparado, se informado. Ah, a Jéssica falou que são 6h53, tá? Então tá quase igual o meu aqui. E aí, de repente, ela se depara com um bebê que ela não vai poder ter a golden hour, né? Que ela Uhum. não vai conseguir, talvez, amamentar na primeira hora e que ela nem sabe quando ela vai conseguir fazer essa primeira amamentação. Então, já é um caminho que começa com desafios, né? Ou Eu as já mães ouvi de um relato. Desculpa. Não, eu ia falar também as mães de bebês atípicos, que também são outros desafios, são outras demandas. Uhum. Então, para cada situação dessa, é uma história que não foi planejada, né? E que ela vai se deparar e vai precisar lidar, se entender, construir o que vai ser essa relação e essa amamentação quando ela tiver com aquele bebê. Sim. Não tem como se Eu, preparar para isso antes. eu atendo uma pessoa que, quando a criança, na verdade eram dois, né? Estavam na UTI, ela conseguia extrair com a bomba e alimentou os bebezinhos por sonda. E ela diz assim: eu tinha uma produção de leite, estava tudo bem, mas aí quando eu fui para casa e fui pôr o bebê no peito, eu achei estranho, eu não conseguia gostar daquilo, né? Que é um pouco aquilo que você trouxe, né? É, o quanto a gente não tem, não olha para isso, né? E não planejou que. Imagina essa mãe que estava extraindo o leite com a bomba há tanto tempo, quando que ela imaginou que ela não ia querer amamentar o filho quando ele Aquele bebê finalmente ali no saísse da UTI e seio. chegasse em casa? É, né? Então, assim, são histórias muito difíceis de lidar para a própria pessoa e para quem está em volta também é um desafio não ouvir com julgamento, né? Às vezes as mães parece que nem se atrevem a falar o que elas realmente estão sentindo, porque elas já imaginam que tipo de julgamento e de palpite elas vão receber em seguida, né? Sim. E às vezes esse julgamento não é nem. Não é uma fala assim. É uma fala por não ter conhecimento também, de não saber o que fazer com aquilo, né? Uhum, Como que eu auxilio essa pessoa? O que eu faço? E a pessoa quer falar de alguma forma, quer tentar ajudar, e às vezes o que ela consegue, né, oferecer não é a melhor, né? Não é a melhor uhum, coisa.
Mas a tentativa, às vezes, é de conseguir, né, poder dar algum apoio. Já falou que Ah, se já... muitas guardam, né? E aí isso influencia completamente na capacidade de lidar com esse luto, né? Tudo que sai do esperado envolve uma elaboração de um luto. Seja quando a gente fala de um bebê atípico, de uma UTI, mas não, pode ser uma mamadeira na madrugada que não era o que a mãe esperava, ou o contrário, a mãe tá lá, tá amamentando, o Uhum. bebê tá ganhando peso, mas ela se sente cansada, desgastada, e ela não esperava que ela ia se sentir assim. Né? E aí, de repente, ela se sente culpada e se sente mal por essas percepções, por essas sensações. Quando a gente não fala sobre isso, a gente não consegue lidar com essa realidade que está acontecendo. E a gente não consegue processar essas emoções, processar isso tudo que está acontecendo para poder fazer as nossas escolhas, poder viver com mais leveza. A gente fica preso, né, amarrado com esse segredo, digamos assim, com essas coisas que a gente não pode dizer. E de ressignificar isso, né? É importante você Uhum, falar essa questão do luto. E é importante falar também que esse luto ele não tem tempo para acontecer, né? Porque às uhum. vezes a gente escuta algumas mães falando, ah, mas isso, sei lá, foi com meu bebê quando ele tinha 2 meses, hoje ele tem 2 anos eu acho que eu já lidei com isso, mas na verdade não, mas ela não se sente assim como se ela No não tivesse direito abertura, de ela não ainda. tem direito de Uhum, ainda sentir uhum, o que ela sente em relação a isso que não aconteceu, porque já passou muito tempo. Mas uhum, não tem, o luto não tem um prazo, não tem um período certo de duração. Para cada um vai acontecer de uhum, uma forma. E se ela uhum, tiver a possibilidade de falar, né, sobre isso, como você colocou, isso com certeza vai acontecer de uma forma mais leve. uhum. Sim. É, Olha, Van, para mim aqui falta só estamos uns chegando. minutinhos. Eu Uhum, acho que eu tinha começado bem no horário, então é muita coisa para falar, né? Eu acho que desse tema ainda sai assim vários bracinhos assim que a gente tem. De cada um teria longas conversas. uhum. Então, queria agradecer de estar com você aqui hoje. Que falta, que eu sinto, Eu eu falo que também. eu ando sentindo tanta falta das pessoas que quando eu vejo as pessoas assim, eu até fico emocionada. É, Não vejo a hora da gente poder estar, né, presencialmente de novo, com as rodas, podendo ver as mães ali ao vivo e a sim, cores. Então, que sim, bom que a gente teve a chance, pelo menos, de conversar por aqui hoje. E acho que sim. colocar também aí, né, quem quiser tá compartilhando como que isso tocou para cada um e mandar outras sugestões que a gente possa estar falando Uhum. aqui, vamos gostar, né? O pessoal tá dizendo que foi ótimo, que gostaram, estão mandando Que bom. coraçõezinhos. E espero que a gente tenha contribuído aí para que as pessoas, as mães principalmente, né, possam estar mais leves, né, com aquilo que não é como a gente esperava. Não é fácil, né? Mas, Que mas cada uma a gente possa já tem tanto construir, problema. sim, e que cada uma possa construir a sua história e dar valor a essa história, Sim, que é sim, a sua com o sim, seu bebê. sim, sim. Então, gente, muito obrigada. Obrigada a vocês, Obrigada obrigada, a todo mundo que Van. está assistindo, que comentou, que perguntou. Obrigada, Rafa, pelo tempo, Jéssica, pelo espaço, pela ideia. E a Jé E tá a Jéssica lembrando aí está que nos sábado lembrando. tem live sobre amamentação e paternidade. Essa vai ser ótima também. Legal. Uhum. Então Então, é gente, isso. boa Pode noite. desligar, Rafa, que eu não sei Tchau, fazer isso. tchau. Tchau, beijo.